Estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua preciosa atenção. Aqui comigo na bancada o companheiro Antônio de Souza Ramalho, nosso Ramalho da construção, liderança sindical e política de prestígio no Brasil e no mundo. Na direção técnica, o internacional Ricardo Vieira, auxiliado pelo diretor de áudio Emerson Marques. Acompanhe o podcast Sintracom nas muitas mídias que você visualiza aqui no rodapé, no YouTube também, gente. E na TV aberta, através do canal 53.2, toda sexta-feira, às 20h30, ou seja, às 8h30 da noite. Aliás, nós estamos agora também retransmitindo o nosso sinal para o litoral de São Paulo, Peruíbe, Mongaguá e São Vicente e outras cidades também. Obrigado, gente. Hoje temos a grata satisfação de receber o companheiro Cândido Vacareza, médico, ginecologista e obstetra formado pela Universidade Federal da nossa querida Bahia. Vacareza mora em São Paulo desde os anos 80 e pelo estado bandeirante foi deputado estadual e federal quando atuou como líder dos governos Lula e Dilma. Na área médica, dirigiu grandes hospitais como o Hospital de Campo Limpo Paulista, na capital, aqui em São Paulo, e o nosso querido Hospital Nardini, em Mauá, no Grande ABC. Assumiu a frente do combate à pandemia do Covid na direção do Hospital da Moca, na capital paulista. Companheiro Vacareza, seja muito bem-vindo. Tony, primeiro eu quero agradecer imensamente ao convite por estar aqui nessa televisão e, em especial, estar junto com o Ramalho. O Ramalho é uma figura extremamente importante no movimento sindical de São Paulo e do Brasil, tem experiência política, foi deputado estadual, acho que vai voltar a ser, se não for federal. É uma pessoa que tem experiência administrativa, tem muito a oferecer ao movimento sindical, ao movimento popular. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui. Eu quero cumprimentar todos os ouvintes da TV Sintracom SP, quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo e me colocar à disposição para um bate-papo aí que você vai dirigir. Perfeito, Vacareza. Eu conheci o Vacareza há mais de 20 anos atrás, lá na nossa querida cidade de Mauá, e ele dirigia lá o nosso glorioso Hospital Nardini. E é claro que depois ele tomou uma projeção política nacional, né, Ramalho? Mas o homem é médico, é ginecologista, é obstetra, ou seja, ele manja das duas áreas, tanto a política como também a saúde. Mas você foi do PT, você também foi uma liderança histórica do PT. Eu quero fazer uma pergunta emblemática para você. Faça. Você é de uma época do PT que era o chamado Partido do Povão, Partido das Massas. E hoje a gente percebe que a coisa não é mais assim. E complementando essa pergunta, você acha que essa disputa dos anos 90, dos anos 2000, entre o PT e o PSDB, essa disputa acirrada acabou gerando, por exemplo, o bolsonarismo? O que você pensa disso? Olha, Tony, eu fui do PT por muitos anos, ajudei a construir o partido, disputei posições no partido e comecei a ter muita divergência a partir de 2009. Mas eu tenho sempre uma conduta de não entrar em críticas radicais, mesmo porque uma parte daquele partido eu participei. Fiz autocrítica de algumas coisas e a outra, o PT mudou muito, principalmente a partir do governo da Dilma. Acho que a polarização PT-PSDB era uma polarização de uma parte sem muita consistência, porque se você pegar o governo do Lula, os petistas não gostam que diga isso, continua uma série de políticas do Fernando Henrique. Se você pegar a política econômica baseada
na estabilidade econômica, no câmbio livre, nas metas de inflação, foi o que o Fernando Henrique colocou. E o PT e o PSDB tinham mais unidade do que divergência. O PT não soube usar isso. Acho que o PSDB também não. Agora, o que aconteceu do governo Dilma para cá, e infelizmente o presidente Lula, no seu último discurso, reproduz isso, desse nós contra eles, essa polarização, mesmo com o governo Bolsonaro, entendeu? O Brasil precisa de outro caminho. O Brasil precisa de paz, precisa de um projeto nacional com desenvolvimento econômico, distribuição de renda, criação de empregos. E precisa, esse projeto nacional, colocar o Brasil no outro patamar no mundo e colocar o povo do Brasil em outro lugar que não é o Brasil, que não é o lugar que nós temos. Você imagina, o Brasil produz alimentos para 1.200 bilhão pessoas. O Brasil tem infraestrutura para garantir educação de qualidade para todas as pessoas que estudam no Brasil. Infelizmente, nós não temos. E o Brasil tem condição de ter uma exploração dos seus minerais, de ter desenvolvimento econômico, porque todo país, para ter desenvolvimento econômico, tem que ter uma poupança interna. A época do desenvolvimento, tomando dinheiro emprestado no exterior, ou aumentando o juro para entrar dólar, que isso já passou. Só que o Brasil não tem insegurança alimentar, porque produz alimentos. O Brasil não tem insegurança energética, porque o Brasil tem um potencial para produzir energia hidrelétrica, por exemplo, que nenhum país do mundo tem. E energia limpa. E energia limpa. E o Brasil tem minérios críticos, no caso dos terras raras. Sim. E tem minérios como petróleo, ferro, ouro, talvez entre o segundo e o terceiro lugar. Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que as pessoas, infelizmente, nós vivemos numa polarização despolitizada que não saímos do lugar. Segundo, e essa é uma das maiores divergências que eu tenho do PT, o PT se desviou dos projetos políticos para questões como a pauta identitária. É claro que a luta contra o machismo e em defesa das mulheres é importante. A luta contra o racismo é importante. A luta contra os preconceitos são importantes. Mas se juntar todas essas, não resolve o todo. O que nos interessa é ter um projeto para o nosso país. Aí você tem situações como a que eu disse, mas eu vou encerrar, que eu já falei demais, vou só te dar um exemplo. O Brasil tem a segunda maior reserva de potássio do mundo e não explora. E importa potássio do Canadá, que é explorado em terra indígena. E não explora aqui porque é na Amazônia. Entendeu? Não tem nada a ver. Tem que explorar a riqueza. Nós temos que preservar o meio ambiente, compensar a floresta naquilo que tiver alteração, mas temos que explorar as riquezas do país para o Brasil se desenvolver, senão nós vamos ficar dependente do exterior, e vamos sempre ficar para trás. Se você recuar 40 anos, a economia do Brasil era mais importante do que a economia da China. Sim. E o Brasil poderia estar na frente da China, porque o Brasil tem mais recursos naturais do que a China. A China tem, em termos de rio, a China tem aquele rio amarelo e já está produzindo mais energia elétrica do que o Brasil. E copiaram da nossa Itaipu, né? Só que o Brasil pode produzir mais energia elétrica do que qualquer país do mundo. Se você pegar a bacia do Amazonas, do que tem ao sul e do que tem ao norte, nenhum país do mundo tem aquilo.
Nenhum. Eu quero passar a palavra para o companheiro Ramalho, mas você falou uma expressão bastante interessante que muita gente já tem falado nesse país, mas nunca se coloca em prática, que é o projeto nacional. Ciro Gomes fala muito disso aí. Nós tínhamos um projeto nacional na época do regime militar, mas de lá para cá, como você falou, passou 40 anos e ninguém realizou esse projeto nacional. Por que é tão difícil, Vacareza? Eu acho porque, infelizmente, as lideranças, as principais lideranças políticas levaram o debate para a simploriedade e para um matar o outro, e não para procurar uma alternativa para o nosso país. Só para você ter uma ideia, o projeto nacional para o Brasil, por onde nós deveríamos começar? Eu falei aqui um ponto: educação de qualidade. Você imagina que educação de qualidade, é claro, FIES, ProUni, esses programas que o PT fala, são todos importantes, mas isso não resolve o problema da qualidade. Qualquer país desenvolvido do mundo, você tem as crianças em tempo integral, aprendendo na escola, e depois você tem um ensino médio profissionalizante, que o jovem sai com 18 anos de idade, 19, com um canudo na mão, com uma profissão definida. Ele sai técnico em construção civil, ele sai técnico em informática, técnico em alguma coisa. Infelizmente, aqui no Brasil, no ensino fundamental, você tem essa progressão continuada que eu não sei de onde partiu uma visão de você não poder reprovar. Então, você tem que ter prova, tem que testar o conhecimento. E as crianças têm que ficar, no mínimo, 8 horas na escola. E lá na escola vai ter esporte, tem inglês, tem espanhol e matemática, português, história, e em particular a história do Brasil, geografia, para aprender o que o mundo vai colocar. O ensino médio tem que ser um ensino profissionalizante, ou seja, ele tem que estar junto com as empresas e com a vocação de cada região. Então, além dele aprender inglês, que hoje é uma língua que qualquer lugar do mundo fala, ou pelo menos é obrigatório se falar, espanhol, português, que é a nossa língua, matemática, física, ele tem que ter também esportes e aprender uma profissão. Então, a primeira questão para um projeto para o Brasil é educação para o nosso povo. E o ensino público tem que ser superior ao ensino privado. Isso é mais importante do que fazer universidade. Infelizmente, o presidente Lula saiu fazendo universidade por todos os lugares. O Brasil precisava, mas tudo bem, mas nós tínhamos que ter escola técnica e formação de qualidade para o povo. Isso, se nós tivéssemos feito a partir do primeiro governo do Lula, hoje nós teríamos muito mais negros nas universidades, muito mais pobres nas universidades, disputando com os ricos. Porque a escola pública fundamental tem que ser superior à escola privada fundamental. A outra questão é a reforma tributária, não para cobrar dos trabalhadores nem de quem já paga. Isso aí o governo agora, recentemente, tem falado bastante, e é uma parte difícil, mas a reforma tributária você tem que desonerar a produção, desonerar as empresas, desonerar a indústria, o comércio e onerar o ganho individual. Hoje aqui no Brasil, por exemplo, uma pessoa que receba por lucros ou distribuição de dividendos 5 bilhões por ano, que tem gente que recebe isso, não paga um centavo de imposto. E a pessoa que ganha 100 mil, parece que é rico, mas na carteira assinada ele vai pagar 27.500 de cada
100 mil que ele receber no mês. Ou quem receber 10 paga 2.750. Então, agora, se o cidadão vem como distribuição de lucro, não paga nada. E qual é o problema desse para a economia? Porque o cidadão recebe esse dinheiro e vai investir no exterior. Se você desonera a indústria, o comércio, e fica na empresa, a empresa é obrigada a investir aqui. E o que ele tirar, ele tem que pagar, como os trabalhadores têm. Então, essa reforma tributária que foi feita, ela ainda está pela metade. O Brasil precisa de uma reforma tributária. A outra questão é liberar a produção agrária do Brasil. O Brasil, como eu disse, tem a maior fronteira agrícola do mundo. E a produção agrícola no Brasil já está muito avançada, tem que avançar mais. Então, para isso, nós temos que criar infraestrutura. Uma parte da nossa safra você perde porque não tem estrada de ferro. O Brasil precisa explorar todos os seus recursos minerais, inclusive o petróleo equatorial. Você sabe que agora foi liberado o estudo do petróleo equatorial, mas você sabe quando começou? Há 10 anos, em 2014, ainda no governo da Dilma, uma empresa chamada Energy, esqueci o nome, eu inclusive escrevi um artigo sobre isso, entrou com um pedido para estudar o petróleo equatorial. 2 anos depois, a Petrobras comprou dessa empresa esse pedido, então ficou a Petrobras. Desde 2014, foi liberado em 2025. 11 anos depois, só para fazer o estudo do primeiro poço. Você imagina, a Guiana, lá em Esequibo, começou a explorar, todo aquele petróleo está na mão de empresas britânicas e americanas. Mas eles estão crescendo 80%, 100% ao ano. É claro que o Brasil não ia crescer isso, mas o Brasil, se tiver a expectativa que existe desse petróleo equatorial e puder explorar, nós vamos virar o 4º ou 3º maior produtor de petróleo do mundo. Uma boa parte do petróleo do mundo está na Venezuela. A Venezuela tem petróleo para 200 anos, o Brasil tem para 10. Então, essa descoberta, o nosso país vai ganhar para uns 30, 40 anos de petróleo. Aí as pessoas dizem, não, mas o petróleo vai acabar. Quem disse que o petróleo vai acabar? Vai acabar, mas não é agora. E outra coisa, o petróleo não é só gasolina, nem óleo diesel. O petróleo é roupa, é sapato, é medicamento, é borracha. O petróleo está em várias coisas. Se você pegar isso aqui, ó, vários equipamentos que tem aqui tem o petróleo. E é também adubo, porque a ureia vem do gás, do metano. Então, nós precisamos colocar inteligência na política e organizar um projeto global, articulado para o desenvolvimento econômico do nosso país. Perfeito. Esse é que é o desafio. Se os brasileiros quiserem e fizerem boas escolhas, nós vamos ter uma solução para o Brasil, que eu acho que o Brasil tem jeito. O nosso problema é o que nós fizemos até aqui. Companheiro Ramalho, o homem é uma verdadeira enciclopédia. É um pecado um homem desse fora da política. Ramalho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tônio. Agradecer aqui ao deputado Vacareza. Realmente, eu acho que não só eu, mas o telespectador está aprendendo muito com a experiência do Vacareza, que passou por várias fases, um médico, né? E o deputado tem razão nessa área da educação. Deputado, a Constituição Civil, 54% dos nossos operários não sabem ler e escrever. Mais da metade.
Nós temos aqui uma parceria com o Sebrae e Senai, a gente forma 10 turmas por mês, e nós temos dificuldade, às vezes, porque você tem que desenhar, às vezes, para o camarada, ele não sabe ler e escrever. E nós estamos com um projeto também, por conta disso, de alfabetização nos canteiros de obras, né? Para que a pessoa tenha condições de ter uma profissão. Ou seja, nós vemos um apagão da mão de obra na construção por falta de gente qualificada, com mais de 7 milhões de pessoas desempregadas e outros 35 milhões que ganham menos de um salário mínimo e meio. E na construção civil, o trabalhador aqui, em média, ganha 15 mil reais por mês. Só que eles são submetidos a um trabalho de regime de tarefa, até de escravidão. Mas eu só queria fazer uma provocação para o deputado: é o seguinte: nós vivemos um momento de polarização enorme entre PT, o Lula, né, o PT, o Lula e o Bolsonaro. Na sua avaliação, o Bolsonaro agora tomou realmente uma grande pancada e não se levanta mais, ou você acha que o bolsonarismo não morreu? Olha, Ramalho, eu inclusive cheguei a escrever sobre isso. No Brasil, há um ano da eleição, ninguém pode fazer nenhuma previsão peremptória. Nós vimos várias situações, e aqui em São Paulo mesmo, há um ano e meio da eleição, quando o Dória se elegeu a primeira vez, ele tinha 3%, 4%, 5%. Eu lembro de uma eleição na Bahia, quando Jacques Wagner ganhou o governo do estado, que todas as pesquisas, pouco tempo da eleição, estava o candidato, se eu não me engano, era o Paulo Souto, ganhando no primeiro turno. Nós estamos há um ano da eleição. Há um ano da eleição, o que é que nós podemos afirmar com certeza? O Lula está no segundo turno. Por que nós podemos afirmar isso? Porque na história recente do Brasil, o Lula, aí é mais do que o PT, mas também o PT, mas fundamentalmente o Lula, ficou em primeiro ou segundo lugar em todas as eleições para presidente. Na primeira ele ficou em segundo lugar, na segunda ele ficou em segundo lugar. Na terceira também. Na terceira também. Na quarta ele ganhou. Na quinta ele ganhou. Na sexta ele ganhou. Na sétima ele ganhou. Na oitava ele perdeu, que foi quando deu o Bolsonaro. E na nona ele ganhou. Então, não foi a Dilma que ganhou a eleição, né? Claro que ela ganhou, teve suas qualidades, mas foi fundamentalmente ali o Lula que fez. Se o Lula tivesse apoiado o Jacques Wagner, nós teríamos tido, era o que eu preferia, nós teríamos tido uma outra situação. Você acha que a Dilma foi uma escolha errada? Eu acho que a Dilma não tinha um preparo para ser presidente. Agora, isso é uma coisa que já passou, entendeu? Isso é coisa... Eu não sou mais do PT. Se eles quiserem escolher a Dilma de novo depois do Lula, podem escolher. Eu acho que o Brasil precisa romper essa polarização. Eu vou me esforçar. Eu dirijo hoje um partido que é o DC, o Democracia Cristã, o presidente nacional é o João Caldas, e nós temos conversado muito. Eu estou tentando convencer o Aldo Rebelo para sair do MDB e ser o candidato a presidente do DC. Candidato a presidente do Brasil, pelo DC. E aí a gente vai apresentar uma proposta de um projeto nacional para o nosso país. Criar uma alternativa, porque a gente precisa ter um caminho para o povo seguir. E não essa polarização que... O Bolsonaro fez muita coisa errada, como o filho dele está fazendo. Ir para os Estados Unidos, dizer que é exilado, que está perseguido e fazer as coisas que ele fez são inadmissíveis, são antipatriotas. Você não pode defender por nenhum motivo que um país estabeleça punição ao seu país, ainda mais sendo deputado. Isso é inadmissível.
Eu discordo de uma série de ações que o Bolsonaro tomou. Agora, não só existe na política Lula ou Bolsonaro. Nós temos que encontrar um outro caminho para o Brasil. Porque um já deu errado, que foi o Bolsonaro, e o Lula não deu certo. Deu em termos para setores, para segmentos, mas nós não resolvemos o problema do Brasil. E o Brasil poderia ter resolvido o seu problema nesses 30 ou 40 anos que se passaram Já temos 25 anos, um quarto do século XXI. Uhum. E nós estamos num processo de desindustrialização grande. O Brasil está ficando para trás em relação a vários países. Eu lembro, quando eu comecei a fazer política na década de 70, já quando eu era estudante, o Brasil estava lá entre os países que tinham uma boa base para se desenvolver e está disputando hoje como uma das duas ou três principais potências do mundo. Naquela época você tinha a União Soviética e os Estados Unidos. Rompeu-se a bipolarização. O Brasil é uma grande economia, você diz a 10ª economia do mundo. É a 10ª em termos de PIB, mas não é a 10ª em termos de tecnologia. Só que o Brasil tem uma base industrial boa, tem uma base tecnológica boa. O Brasil tem minérios, o Brasil tem energia, o Brasil tem condição de dar um salto de qualidade. E nós temos tempo para isso, agora é a hora. Temos que fazer as mudanças para a gente poder dar esse salto de qualidade. Então eu defendo que nessa eleição o povo faça boas escolhas. É por isso que eu estou apoiando o Aldo Rebelo para presidente da República. Perfeito, Ramalho. Olha, mais uma vez aqui é uma grande aula com o deputado Vacareza, né? Agora, tem muitas coisas, deputado, que eu acho que talvez eu queria também ouvir a tua opinião, porque se você faz uma pesquisa rápida, não precisa ir muito, faz aqui dentro, você tem 33% que é votado por Lula, mas 33% que é para a direita. Mas nós temos aí 34% que não é para lugar nenhum, é o cara que não vota, vota nulo, vota branco, né? E é o que mais critica, né? Será que não está na hora da gente investir bastante em conscientização política? Eu concordo 100% com você, Ramalho. Você, ao dar esses dados, você me deu razão quando eu disse que não dava para você dizer o resultado. Se você pegar 1/3 apoia o Lula, o outro terço se diz de direita, eu não acho que é necessariamente bolsonarismo, porque a direita vai provavelmente sair com vários candidatos. Tem o Tarcísio, que pode ser apoiado pelo Bolsonaro, tem o Caiado. Ratinho. Tem o Ratinho, tem... Eduardo Leite. Não, e tem o Partido Novo aí do Kim Kataguiri. Zema, né? Tem o Zema. Tem o Zema. Então, você vai ter vários candidatos que eu acho que não vão unificar num candidato só no primeiro turno. Você tem o Lula unificando todo, ou pelo menos uma boa parte da esquerda. O Ciro, eu não sei como é que vai fazer. Diz que o Ciro é candidato a governador. Dizem. Mas tem um ano. Nós estamos no Brasil. Um ano não. Tem até junho. Está se associando com bolsonaristas lá no Ceará. Ele não está se associando. Os bolsonaristas estão apoiando o Ciro. Mas nós temos aí até junho para decidir. Quando o Ciro optou por entrar no PSDB, eu não descarto o Ciro ser candidato a presidente pelo PSDB. Porque o PSDB vai lançar um candidato. Sim. O Aécio, que parece que é a figura mais forte do PSDB, já falou que o PSDB vai ter um candidato. Então, eu diria que a eleição ainda está em aberta. Só tem um dado que eu acho que a gente pode afirmar com certeza. O Lula
Lula está no segundo turno, porque é difícil você dizer que não está. Às vezes as pessoas, eu não sou lulista, mas a pessoa, eu vejo pessoas dizendo, não, porque o Lula acabou, tá, não sei o quê. Tá. Não acabou. O Lula está no segundo turno, mas não quer dizer que vai ganhar a eleição. Uhum. Aí nós temos uma possibilidade de ter alguém da direita clássica num segundo turno. Por isso é que o Bolsonaro, essa ideia de dizer, não, o Bolsonaro acabou e tal. Acabou ele como figura porque ele foi condenado e não vai ter anistia à vista. Né? Não tem nem perspectiva de votar no Congresso daqui até o recesso. Então, o Bolsonaro não é candidato. Nós vamos ver quem vai ser o candidato dele. Mas tem uma parte que está pela direita. E tem um centro aqui no meio, que além das pessoas que criticam, que não vota, tem uma parte que vota ou no Bolsonaro ou no Lula, dependendo da situação. Nessa última eleição, nós vimos isso. O Bolsonaro vinha na frente, depois o Lula passou, depois os dois ficaram empatados, mas não foi o PT que deu todos os votos para o Lula e nem foi só a votação do Lula. Uma parte do centro e da direita, assustado, eu acho, com as loucuras do Roberto Jefferson, da Carla Zambelli, das coisas que aconteceram, deixaram de votar no Bolsonaro e votaram no Lula. Ficaram, isso aí não dá. Então, tem muita gente que vota aí nesse meio, mas às vezes vota em um, às vezes vota no outro. Foi isso que garantiu a derrota ou a vitória do Lula em todas essas eleições, desde quando ele disputou com o Collor até aqui. Uhum. Se você pegar no primeiro turno, o Lula teve em torno de 17% na primeira eleição. Sim. Terminou com 35, ou 37, 38, ou 40, eu não me lembro. Com o apoio do Brizola e do Covas, né? Lá em 89. Com o do Brizola e do Covas. Aí, contra o Fernando Henrique, ele perdeu no primeiro turno, mas ele teve próximo de 40%, mais de 30% da votação. O que você acha da chapa Tarcísio, Michele, Bolsonaro? Eu acho que... Você acha que por aí? Não é vitoriosa como o pessoal canta. Acho muito difícil. Eu vou só lhe dizer uma coisa. Você sabe qual foi o governador de São Paulo que ganhou uma eleição para presidente? Jânio Quadros. Jânio Quadros. Quantos anos tem isso? Uns 70 anos, mais ou menos. Não, foi em 1960. 60. Foi em 60. Tem 65 anos. Então, tem 65 anos. E o Jânio não era paulista. Sim, mas não importa. O Lula também não era paulista, sim, mas do São Paulo. Fernando Henrique também não era paulista, mas é de São Paulo. Ou seja, o que você quer dizer é que não adianta ser governador de São Paulo que vai ganhar a eleição para presidente. Não adianta. A outra coisa é o seguinte, o Tarcísio tem cometido muitos erros. Foi tirar foto lá com o Netanyahu, colocou aquele boné da América Grande de novo, disse coisa e não disse que ia tirar a câmera dos policiais, depois diz que vai botar. Então, fez o pedágio free flow. Esse pedágio aí vai dar problema. Então ele comete muitos erros. Quando teve a punição dos Estados Unidos, ninguém sabe a posição dele, pulou de um lado, pulou do outro. Uma coisa é disputa de governador, outra coisa é disputa de presidente. A disputa de presidente no Brasil se caracteriza pelo seguinte: quem ganha a eleição tem uma articulação nacional consistente e um conjunto de ideias, mesmo que não seja um projeto nacional, mas tem um conjunto de ideias que junta gente em torno. Então, eu me lembro na primeira eleição que chegou uma época que o pessoal dizia que o Covas ia ganhar, depois dizia que aquele que é um quadro ótimo, excelente, da Associação Comercial... O Guilherme Afife? O Afife. Afife Domingos. Afife Domingos, que ia fazer... O Covas era o choque de capitalismo. O Afife Domingos era... Não me lembro bem qual era. O Afife Domingos é o mentor do Kassab, né? Não, mas o Afife
ia ganhar, mas a disputa real se deu. De um lado, o Collor, que expressou uma parte do que era o grande empresariado brasileiro, independente do que ele dizia, que é da caça dos marajás, que aí ganhou o povo. E tinha disputando a outra vaga duas pessoas, o Lula e o Brizola. O Lula e o Brizola, a diferença foi de muito pouco voto. O Lula deve ter tido 17%, o Brizola 16,5%, 16%. E esses campos se juntaram. Se você pegar em todas as eleições, tem uma reprodução dessa situação. Em todas houve isso. Então, nós não temos nenhum elemento para dizer que o Tarcísio ganha a eleição. Primeiro que ele ganhou a eleição em São Paulo muito no empuxo da base bolsonarista. Como Dória também. E do Bolsonaro. Se essa mesma base apoiá-lo, é voto para São Paulo, não é voto para o Brasil. E quando se trata para presidente, a conta é diferente. Então, eu não acho que seja uma eleição fácil. Agora, eu acho que o Tarcísio é candidato. Sempre achei. Sim. Porque não tem outra alternativa para ele. O PP e agora o União Brasil, apesar do Caiado ser candidato pela União Brasil, e um conjunto de articuladores e de articulações mais à direita, tem o Tarcísio como única opção para enfrentar o Lula. Então, ele vai achando que vai ganhar a eleição, naturalmente, mas eu acho que a eleição vai ser difícil e não está definida. Eu não acho que o Lula vai ganhar a eleição. Agora, companheiro Ramalho, colocando brasa nessa fogueira, né? O Tarcísio, candidato a presidente da República, o nosso Geraldo Alckmin, pode voltar à governadoria de São Paulo, né? Queria ouvir isso aí também do Vacareza. Eu, na minha opinião, acho que não. O Geraldo, ele quer ser o vice do Lula. Agora, talvez fosse um candidato mais forte para ganhar as eleições aqui em São Paulo para governador. Mas nós vamos ouvir um pouco o Vacareza, mas para ganhar tempo eu vou fazer mais duas perguntas. Deputado, a gente sabe que tinha uma boa parte aqui, Aclimação, Moema, Cambuci, Vila Mariana, que era tudo azul nas eleições do passado, né? Nas eleições onde o Geraldo foi vice, isso envermelhou tudo, né? O senhor acha que o Geraldo ajudou o Lula a ganhar as eleições? Mas outra emenda, né? Outra pergunta, né? Não é? Boa pergunta. Como é que o senhor está vendo? Quase mais de 50% de derrubada de veto sobre o meio ambiente e como isso vai influenciar, né, nessa COP30 que nós estamos aí? O senhor acha que isso é bom para o Brasil, é ruim para o Brasil, vai desenvolver? É perigoso? O mundo vai olhar diferente? Como é que o deputado vê isso? São dois questionamentos, né? Eu sei. Né? Ramalho, primeiro que sobre a questão do Geraldo Alckmin, do que ele vai fazer, como vai fazer, você sabe mais do que eu. Eu vou dizer minha opinião. Eu acho que eles estão pensando se vai lançar o Alckmin governador ou se o Alckmin continua na presidência. Eu tenho uma avaliação que o Alckmin ajudou muito o Lula a ganhar a eleição. O Lula dificilmente teria 50% mais um, ele teve 50% e um pouquinho só, se não tivesse o Alckmin como vice. Se fosse uma chapa com perfil mais à esquerda, mesmo esse pessoal assustado com o Bolsonaro poderia não votar no Lula. Então, se o Alckmin não for o vice do Lula, vai ser alguém do MDB ou alguém mais... Eu já vi falar até no Ratinho para ser o vice do Lula. Eu não sei o que eles estão conversando, porque, como eu não faço parte, eu não tenho informação.
eu tenho uma avaliação. Por outro lado, eu acho que o governador Alckmin, ele pode se animar a ser candidato, apesar dele dizer que não vai ser. Porque hoje ele está, pelo menos é o que eu percebo da fala deles, totalmente integrado na política do governo do Lula. E o PT, que sempre criticou o Alckmin aqui, vai ser a principal base, porque é o principal partido da esquerda em São Paulo, é o PT. O PT vai ser a principal base do Alckmin, além da base própria dele, como um homem que governou por 4 vezes, 4 mandatos. Eu diria que até mais de 4, porque ele foi o vice do Covas, e uma parte, quando eu fui deputado mesmo, uma parte ele era o Alckmin o governador, não era o Covas. Porque o Covas já estava doente e depois o Covas morreu. E ele assumiu... Não, eu acho que ele assumiu, mas acabou saindo candidato, se elegeu. Então, ele governou esse estado e muita gente gosta dele como governador. O fato dele não ter tido voto para presidente e não ter contado com o apoio de boa parte do PSDB quando ele disputou com o Haddad e o Bolsonaro, não quer dizer que ele não tenha voto para governador. Então, e eu acho que se o Alckmin for candidato, a situação do Tarcísio não é uma situação que eu vejo as pessoas dizerem assim, não, porque está com a mão na taça, o Tarcísio tem uma eleição certa. Olha, eu costumo dizer o seguinte, só tem um discurso pior do que eu já ganhou. Eu já perdeu. Porque eu já ganhou, o cara fica muito arrogante. Parece até que os prefeitos têm se queixado do Tarcísio, que ele está muito arrogante em relação aos prefeitos. E no já perdeu, ninguém nem chega perto. Tem outra pergunta que ele fez, que é sobre a COP. Olha, essa derrubada de vetos... Eu não acho que queima os deputados ou prejudica o Lula ou prejudica o crescimento econômico ou o controle do meio ambiente. Isso aí tem um exagero do PT e da Marina, particularmente da Marina, quando diz que é para tocar fogo no mundo. Não foi nada aprovado disso. Não se mudou nenhuma questão essencial do Código Florestal brasileiro. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem um código florestal. Agora, o Brasil precisa resolver uma série de problemas. Esses sim são problemas. Eu dei o exemplo aqui do petróleo. O IBAMA passou 11 anos para aprovar o estudo. Não tem base técnica para demorar 11 anos. Não existe, tem que ter um prazo. Se o cara não estudou, está aprovado. Então, e nós precisamos mudar algumas coisas. Por exemplo, quando tem uma reserva imensa numa terra indígena, no subsolo, as pessoas não podem explorar essa riqueza porque é terra indígena. Ninguém é dono do solo brasileiro. O subsolo é da União. Se você, Tony, tiver uma propriedade e no subsolo dela tiver petróleo, você não tem autoridade de dizer, não, aqui não vai explorar o petróleo. O subsolo não é seu. Sim. A União vai lhe pagar, uma royalty, mas não é royalty que paga, é uma outra coisa. Acho que paga royalty também, mas é outro nome que eu não estou lembrado. Ela vai pagar um tanto, porque está usando o seu solo, mas o subsolo é da União. E o Brasil não pode abrir mão de explorar as suas riquezas. Porque se o Brasil... Nenhum país do mundo abriria. Sim. E o meio ambiente, que é outra bobagem que os ambientalistas falam, não muda porque você está protegendo só aqui. O meio ambiente é global. Sim. É o mundo inteiro. E quem mais polui esse mundo inteiro
são os Estados Unidos e a China. O Brasil é o único país do mundo que tem seu combustível fóssil para mover automóveis com mistura de gasolina. E o diesel tem mistura de biodiesel. É 15% de biodiesel. Aliás, nós criamos o Proálcool, né? É 15% de biodiesel e 30% de álcool na gasolina. Nenhum país do mundo faz isso. Nenhum. Segundo, boa parte da matriz energética brasileira é hidrelétrica, eólica, solar e biomassa. Sim. Nenhum país do mundo tem isso. Nenhum. Perfeito. Nenhum produz a quantidade de álcool de cana que o Brasil produz, ou de milho, e nenhum mistura esse álcool com o seu combustível. Perfeito. Então, nós não somos vilões, nós somos exemplo a ser seguido no mundo. Os ambientalistas, quando vão discutir meio ambiente, querem discutir a agricultura do Brasil, a pecuária. Mas mesmo a agricultura do Brasil, quando você planta do nada, aquilo ali sequestra carbono, aquelas plantas. Sim. E cada vez mais está se produzindo mais em menor espaço. Se você pegar o tanto que nós produzíamos na safra agrícola há 30 anos e pegar hoje, que é uma das maiores, se não for a maior safra agrícola do mundo, nós não aumentamos em terra, nós não aumentamos desmatamento para produzir, nós aumentamos a produtividade. E o Brasil ainda tem muita terra para produzir muito. Então, nós precisamos resolver esses problemas aqui no Brasil e as pessoas se voltam contra o desenvolvimento brasileiro. Não tem saída que não seja pelo desenvolvimento. Eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Imaginem o Ramalho nordestino, como eu, e viu como era a produção no Nordeste. Naquele tempo, você fazia... era uma evolução de como os índios produziam. Você queimava a terra, fazia uma coivara. Você sabe o que é coivara? Coivara. Sou da roça. Fazia uma coivara e tocava fogo. Aí plantava ali, esperava a chuva, e plantava ali o milho, o melancia, o feijão. Lá na região que eu tinha feijão de corda e feijão de arranque, que hoje é o... Feijão de corda é aquele feijão verde, o feijão fradinho. De rama, né? Por isso chama corda. De rama. E o outro de arranque é porque você arranca ele. Que era o carioquinha. Então, essa técnica já acabou. Não se produz mais assim. Já é outra situação. Imagine se fosse aquela mesma tecnologia. Não tinha uma árvore. Imagine se a gente fosse produzir, porque às vezes eu digo, não, tem que ter a produção, as pessoas orgânica, não sei o quê. A produção orgânica é importante, mas é um nicho, em geral, para os muito ricos, que é mais caro. Não tem condição de sustentar esse tanto de gente que tem. A não ser que a pessoa ache, não, tem gente demais, vamos matar metade. Então, como essa hipótese não está nessa questão no gibi... da COP, o companheiro Ramalho mandou um artigo que você publicou hoje no Poder 360 e eu achei bárbaro o que você falou, porque ninguém tem coragem de falar, muitos ambientalistas, né, os climatologistas também, que é a questão da influência das massas oceânicas no clima global. Fica todo mundo falando da Amazônia, quando na verdade uma massa oceânica, muita água, influencia muito mais, né? Aliás, hoje, né, Ramalho, nós temos aí verdadeiras quase que ilhas de pets, né, no Oceano Pacífico, e ninguém fala disso, Vaccarezza. Só para você ter uma ideia, primeiro que a Amazônia não é a maior floresta do mundo. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. A Amazônia é muito grande. Por dia, a Amazônia lança no ar 20 bilhões de toneladas de água. O Rio Amazonas lança 18 bilhões
de toneladas de água no Atlântico. Agora, se você pegar esses números e comparar com o que o Pacífico lança no ar Sim. de água, a Amazônia é quase insignificante. Só o Oceano Pacífico. Tanto é que as pessoas, quando discutem a variação climática ou de chuva, falam do El Niño ou da El Niña. Não fala da chuva da Amazônia, é o El Niño. É o El Niño Que acontece seca, no Pacífico. Que é o esquentamento, é a temperatura da água do Pacífico. Quando a temperatura aumenta muito, vem o El Niño. Quando a temperatura aumenta pouco, é a El Niña lá. Ou La Niña, né? Que seria mais correto no espanhol. É La Niña e El Niño. Agora, não é só o Pacífico. Se você pegar a massa de água da Terra, são os oceanos que lançam o oxigênio que capta o gás carbônico. A floresta amazônica, a quantidade de oxigênio que ela lança no ar durante o dia, ela capta durante o dia e à noite. Uma floresta estabilizada, ela nem joga gás carbônico, nem joga oxigênio no ar. O processo respiratório dela mantém o equilíbrio. Agora, o verde também é importante para as chuvas. Eu sou a favor da gente ter uma política vigorosa de preservação da Amazônia. O que é que eu sou contra? Interferência internacional para discutir a Amazônia. Isso aqui, os Estados Unidos não tem nada com isso. Os Estados Unidos não vai discutir a Amazônia. A Amazônia, 60% é brasileira. Mas você tem lá o Peru, que tem um pedaço, tem a França, que tem outro pedaço, tem a Bolívia, tem a Colômbia. Tem as Guianas, as três Guianas lá. Que tem... Aliás, uma Guiana ainda é francesa. Por isso que eu falei da França. Por isso que eu falei da França. Então, são esses países que têm que discutir uma política para a Amazônia. Agora, o pedaço brasileiro é do Brasil. Ali tem muita riqueza a ser explorada. E ali pode ser a salvação do nosso país. Aí você tem uma situação de ter pessoas morando na beira de um rio, de um grande rio da Amazônia, e bebendo água junto com os dejetos animais. Antigamente, antes de ter o desenvolvimento que o Brasil tinha, muitas vezes as pessoas caminhavam léguas, uma légua é 6 quilômetros, caminhava quilômetros para buscar água e separava ali no rio com um carote, com um barril, enchia, botava num jumento, num jegue, transportava para trazer a água. Aí tinha vários jeitos para tornar ela potável, né? Ou fervia, ou colocava enxofre, uma pedra de enxofre dentro, não sei se você lembra desse negócio no Nordeste. Mas hoje você ainda tem gente fazendo isso no Brasil. A coisa é tão absurda, você tem gente aqui na cidade de São Paulo que não tem água potável. Então, como é que você vai discutir o meio ambiente sem discutir... Não é a Amazônia que nós temos que discutir, nós temos que discutir o tratamento dos resíduos sólidos, tratamento de resíduo líquido, o que as cidades poluem, muito mais do que agricultura, ou eventual. Eu sou contra qualquer queimada, mas o Brasil não pode se colocar para o mundo como um vilão. Nós temos que nos colocar como exemplo. O que eu acho que às vezes a intervenção da Marina Silva e dos ambientalistas eles fazem, é como se a gente tivesse aqui no Brasil cometendo crime por ter uma agricultura pujante. Isso nós não podemos aceitar. Eu queria fazer só mais uma pergunta, agora mudando um pouquinho dessa questão climática e da questão política, muito na sua área também, porque você é um especialista sanitário. Sou. E nós temos um dado, Ramalho, que em 2021, dado oficial, Vacareza, o Brasil investiu 10% do PIB na área da saúde. Só que nessa mesma época, a média
A média dos outros países, a média mundial, era 15%. Mas você não está falando da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, que lá até 20% ou mais. Nós estamos muito longe ainda da média mundial, Vacareza. Precisa modificar esse quadro. Escute, toda vez que você discute dinheiro, é muito complicado, porque mesmo esses 10, 20%, se você pegar a saúde da Inglaterra, é um exemplo muito positivo de como deve ser a saúde. Só que a saúde não é só o que se gasta com médico, com hospital. A saúde é um conjunto. Se você tiver um país que as pessoas ganhem bem, hoje no Brasil, 70% de quem trabalha recebe menos de 2 salários mínimos. O Ramalho deu o exemplo aqui do pessoal da construção civil. Aí você tem a outra parte da alfabetização. Você imagina o que é um país com a importância econômica, política, social, a dimensão do Brasil, você ainda ter um número, se eu não me engano, eu não estou com um número fresco na cabeça, você tem 10 milhões de analfabetos no Brasil. Fora aqueles que dizem que não se diz analfabeto, mas não sabe escrever uma carta. Hoje não está muito em moda em carta, mas vamos dizer, escrever qualquer coisa. Um zap. Um zap, uma mensagem no zap. Uma mensagem no zap adequada. E quando lê, não sabe o que leu. Pede alguém para explicar. Então, se nós colocarmos muita gente, aí você tem no Brasil uma quantidade imensa de pessoas morando na rua. Aí como é que você pode discutir saúde numa situação dessa? Então, não basta aumentar o gasto com a saúde. O Brasil tem que se desenvolver socialmente. O Brasil é um dos países mais injustos do mundo, que tem uma concentração de renda imensa. Não precisamos comparar com a China, mas se você comparar com qualquer país, a situação nossa, nós temos uma massa de gente que vive numa situação muito ruim, ou recebendo dinheiro do governo, que isso é outra coisa que a gente precisa resolver. Isso aí precisa resolver. Então, esse problema da miséria no Brasil é uma questão que tem que ser tratada não com discurso, ou com o que está em moda hoje de lacração. Eu escrevo, pouco estou ligando o que as pessoas vão falar, porque eu quero discutir as coisas como elas são. Por exemplo, esse artigo que você se referiu, quando eu disse, se comparar o papel no clima que a Amazônia cumpre e o Pacífico, nem se compara. Por quê? Porque nós temos que discutir o clima de verdade. Digamos que seja real, e eu acho que esse aquecimento global pela ação humana. Ela não está acontecendo aqui no Brasil, principalmente. Principalmente ela está acontecendo nos Estados Unidos, na China, na Europa. Agora, mais do que isso, ela está afetando os oceanos em primeiro lugar. Então, nós temos que discutir o oceano. Discutir a Amazônia também, mas o Brasil é que tem que discutir a Amazônia. Perfeito. Ramalho. Olha, Tony, a gente trazer uma enciclopédia Sim. ambulante aí para debater é muito importante, porque a gente aprende e abre a discussão. Aliás, é o que nós sempre defendemos na democracia, é o debate, né? Nem todos nós somos donos da verdade, né? Mas quando se coloca para debater, você vai construir umas fontes por aí. E o deputado, ele falou de algumas coisas que a gente trabalha pela ICM, né? O ICM é Internacional da Construção e da Madeira, nós estamos em 132 países, né?
Eu sou presidente de um núcleo da Europa e América Latina para esse intercâmbio, não só de mão de obra, mas também de negócios, né? E um fundo nosso, ou um fundo intermediado pelo Biobacula, né? Tem alguns bilhões de reais para investir em potássio na Amazônia, exatamente na terra dos índios. E o projeto que eles fizeram, na minha avaliação, não afeta o solo, porque vai se começar a explorar depois de 1 quilômetro. Quer dizer, você tem 1 quilômetro, 1.000 metros, né? Para depois você começar a fazer uma grande cidade com estrutura, com tudo ali para ela não desabar, para explorar o potássio. E os cálculos feitos é que ia ficar muito mais barato aqui para o nosso agricultor do que você trazer da China, ou trazer da Rússia, ou da Ucrânia, que ainda tem muita reserva de potássio. E eu acho que no Brasil, eu queria ouvir o deputado, eu acho que tem muita política de interesses próprios do que pensar no povo brasileiro, na economia brasileira, no que fica mais barato para o consumidor. Se o deputado puder comentar, já que você tocou nesse assunto tão importante, né? Algumas coisas seriam importantes. Primeiro, vai gerar alguns milhões de emprego. E segundo, o produto nosso, que o adubo também é caro, né? Ele poderia chegar mais barato no prato para o consumidor se nós tivéssemos uma exploração maior de potássio na Amazônia. E completando, o deputado sabe, e eu sou da construção, 50% das linhas das redes ferroviárias desapareceram no Brasil, tudo, né? E nós conhecemos outros países, em especial a Europa, né? Se vê lá poucos caminhões, a não ser caminhãozinho pequeno que desloca daqui para ali, né? Todo o transporte é feito sobre trilhos, né? Tem até um projeto que nós falamos aqui um outro dia, né? Que ele vem do Mato Grosso, aqui o Porto de Santos, são 743 quilômetros de ferrovia. Eu acho que chega mais barato. E como nós estamos falando também de poluição, eu acho que polui bem menos, né? Eu gostaria muito de ouvir a experiência do deputado nesses dois sentidos. No sentido, se o potássio ficaria mais barato para o agricultor aqui, ou mais caro, se a política de geração de emprego, que é muito dinheiro investido, alguns bilhões, seria importante para o Brasil, e se investir em transporte sobre trilho não seria talvez uma opção para a gente amenizar um pouco o clima, a poluição de tanto gás carbônico que esses caminhões jogam por aí, e não beneficia muito, só beneficia a montadora, porque o motorista, ele é o dono do caminhão, ele compra aquilo em 5, 6 anos, os 2 primeiros anos dá pouca manutenção, mas depois o que ele ganha não dá para pagar a manutenção sobre o risco que ele corre de dirigir esses caminhões sem manutenção, e por isso a gente vê acidente em todas as áreas. Eu falei vários assuntos, deputado, até porque a memória dele é muito boa, para a gente ganhar um pouco de tempo e ele emendar em tudo, em todos esses assuntos. Né? Eu vou ser breve para cada assunto, vou pegar ponto. Primeiro, potássio. Eu falei aqui, o Brasil tem a 2ª maior reserva de potássio do mundo, que não é em terra indígena, é na Amazônia. Inclusive, quando alguém falou em explorar, teve um cacique, eu não estou lembrado o nome dele, que disse, olha, se for explorar, eu vou colocar uma aldeia ali só para... que é um absurdo. Mas, e o Brasil importa fundamentalmente do Canadá, que é explorado em terra indígena no Canadá. Só que o Canadá é contra explorar a Amazônia aqui, mas é a favor deles explorarem lá e cortarem as florestas deles. Até amianto eles exploravam lá, agora não mais, né? Tudo. E eles querem vender o potássio deles para o Brasil e sai muito mais caro, porque o potássio está com uma grande concentração na Amazônia e o potássio é extremamente importante para a agricultura. Então, você tem muita razão. Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre isso, depois eu mando para vocês. Segunda coisa, o problema dos trilhos. No século XIX, os Estados Unidos fez uma ferrovia ligando o Atlântico ao Pacífico, por dentro dos Estados Unidos, atravessando os Estados Unidos inteiro.
Até hoje, o Brasil não tem uma ferrovia desse tamanho. Saiu aí a Norte-Sul, se não terminou, está sendo terminado, mas demorou aí uns 30 ou 40 anos. Já está se falando, acho que desde o Império, se eu não me engano, de uma ferrovia que ligue o Porto de Santos ao Pacífico. Isso vai demorar muito, mas o Brasil precisa. Sem ir mais longe, vamos pegar a questão imediata. O problema da Ferrogrão. A Ferrogrão estando pronta, você pega toda a produção de soja, de milho, de grãos do centro-oeste brasileiro e leva até o Amazonas. É um grande afluente do Amazonas. E de lá você já está perto ao sair do Rio Amazonas, você já está perto do Canal de Panamá, que é o caminho da China. O comércio de grãos mudou do Atlântico para o Pacífico. Sim. Então, a forma hoje de acesso ao Pacífico é pelo Canal do Panamá ou pelo Oceano Índico, lá cruzando lá no sul da África, que é mais longe. Que era o caminho das Índias. Que era o caminho das Índias depois que os turcos tomaram Constantinopla. Então, agora, a ferrovia, ela tem, além das vantagens que o Romário falou, ela preserva o meio ambiente, porque quando você vai de caminhão, o caminhão de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas ou 6 em 6, ele tem que parar e ali cria-se um ambiente humano, porque o caminhoneiro vai dormir, porque tem atividade econômica, tem até outro tipo de atividade que as pessoas falam que tem. Até porque são seres humanos, né? O trem não. O trem pega aquela carga e não precisa parar em lugar nenhum. Porque o trem não vai abastecer, que ele é movido pela eletricidade. Se for abastecer, vai ser em pontos. Então, a ferrovia, a outra vantagem é que o trem não atola, como um caminhão, que essas estradas, inclusive, a Ferrogrão tem uma estrada, uma rodovia, que é mais ou menos o trajeto da Ferrogrão, só que não é asfaltada, numa região que chove muito. Então você imagina o que acontece nessa região. Não chove muito. E boa parte da safra agrícola brasileira é perdida desses transportes de caminhão. Um trem, você pega várias carretas de uma vez só. A outra coisa que falta ao Brasil é navegação de cabotagem. Ah, sim. Você imagina o que é o cara fabricar um carro em São Bernardo e levar de carreta até Belém do Pará? Não pode. Quando poderia ir pelas costas, né? Desse tamanho e um navio pequeno, sim, de cabotagem leva 1.300, a carga de 1.300 carretas. Um grande leva de 5.000 carretas. Então, veja a diferença. Então, se você tivesse uma navegação de cabotagem, o Brasil é muito pouco desenvolvido. E ferrovia não se fala. Você imagina, não tem trem de média velocidade aqui no Brasil para lugar nenhum. Eu acabei de chegar da China. Não dá nem para conversar, nem comparar, porque é uma coisa do outro mundo. Você pega muitos lugares que as pessoas saíam de avião e os pobres iam de ônibus, demorava 24 horas, 36 horas, você faz em 2, 3 horas de trem. E o trem não tem a perda de tempo do avião, que você tem que ir até o aeroporto, chegar 1 hora antes ou 2, espera depois para descer, ainda demora, tem que taxiar. O trem você entra, você já andou pela Europa, você viu como é. Qualquer país da Europa, você chega na hora, desce, pega o trem, para tudo quanto é lado. Então, aqui no Brasil nós não temos, e fica o meio ambiente
brigando para você fazer 1 quilômetro de trem aqui, é um absurdo. Então nós temos que mudar isso no país. Porque se não tiver infraestrutura, não tem como ter desenvolvimento. Não basta ter o minério, ter o potássio, tem que ter o potássio, que nós já temos. Nós temos o ambiente para fazer. O que nós não temos é a política que deixa fazer. Então isso é extremamente importante, isso que você falou das ferrovias. Tem um terceiro ponto que eu esqueci. Você foi dizer que eu tinha boa memória, então eu esqueci. Eu tinha lembrado da ferrovia e do... Mas olha, eu falei de tudo, né? Acho que falou de tudo. Nós estamos aí com o tempo praticamente encerrado. O nosso Ricardo Vieira já acenou ali. Companheiro Vacareza, faça o seu comentário final e deixa aí as suas redes sociais, os seus contatos para as pessoas poderem se comunicar. Olha, em primeiro lugar, eu quero ser convidado novamente. Certo? Já está na lista. Será um prazer, né, Ramalho? Eu quero ser convidado novamente. E quero participar dos debates que vocês fizeram. Para mim foi muito bom. Entendeu? Nós não tínhamos combinado direito que a gente ia falar, mas foi bom assim, porque foi um bate-papo. Teve muitas coisas que a gente tocou aqui, mas eu não tinha o dado preciso, porque não dá para guardar tudo na cabeça. Mas foi muito bom o nosso bate-papo. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E como eu disse, estar ao lado do Ramalho é uma coisa muito importante, porque o Ramalho tem história e tem projeto. Não só tem passado e tem futuro. Então é importante a gente participar de uma caminhada dessa. E é importante estar aqui na foto. Perfeito. Você está no Instagram, no Facebook, né? Tenho. É Cândido Vacareza. Se perfeito. procurar Cândido Vacareza, vai achar meu Facebook, Instagram, vai achar. Ok. Cândido Vacareza, companheiro, muito obrigado mais uma vez. Ramalho, você quer fazer um comentário final? Eu quero fazer um comentário e um convite, né? Nós temos aqui, deputado, toda segunda, sexta-feira do mês, com um convidado, 2 ou 3, para debater o tema que quiser para mais ou menos 600 pessoas, né? Em média. Em média, 600 no pessoas. Mínimo, né? No mínimo 600, né? E no último domingo de cada mês, nós fazemos um encontro aqui com a família do associado. Então, nós, da parte superior, que se tiver um tempinho o pessoal vão te mostrar, nós temos aqui uma brinquedoteca, fica aí com 200 crianças. Que legal. Né? E na parte embaixo, a família que eles vão participar de show e ainda um sorteio de uma moto 0 km, outros prêmios. Em breve eu vou voltar a sortear também um automóvel, né? Que é uma forma, quando você estava entrando aqui, os sindicatos quebraram, né? Esse sindicato aqui não, esse sindicato hoje tem dinheiro e nós dobramos o número de tudo aqui, de carro, de pessoas trabalhando, de colaboradores. Claro que talvez um pouco pela experiência que nós temos um pouco aqui de gestão. E também, quando eu vi que eu precisava aumentar o número de associados, também nós tivemos a sorte de transferir todo esse trabalho aqui para o SECONS, né? Até porque eu tinha aqui 157 médicos, não ia dar conta com o tamanho de sócio que cresceu, né? O SECONS nós temos 4.500 médicos, né? 22 mil funcionários, 450 dentistas, e eu já tenho isso na convenção. E eles não cobravam as empresas, porque por um monte de razão, e eu falei, olha, vocês me assumem só os aposentados, chega aí 5 mil, e eu cobro de graça para vocês. Eu tripliquei a renda deles. Mas também a nossa aqui. Muito bem. Mas também a nossa. Claro que... Eu não sabia dessa associação com o SECONSE, não. São 22 mil funcionários. Eu sei, conheço bem o SECONSE. O SECONSE, ele foi criado em 20 de março de 1964, Tony. Que coisa. 11 dias antes do golpe militar. No governo João Goulart ainda. No governo... João Goulart. João Goulart. João Goulart, é verdade. E nós tivemos o SECONSE por muito tempo só com um ambulatório. Tinha uns 4 ou 5. Hoje nós estamos em 15 lugares com um ambulatório. E quando o Mário Covas foi governador,
O Marcova aqui, uma vez por mês ele vinha aqui sem me avisar, sem nada, para ficar brigando aí com os associados nossos nos médicos, né? Era o jeito dele, né? Às vezes eu estava nas obras, na rua por aí, e falava, o governador está aqui, né? Que era a mania dele, né? Ele tinha me convidado na época para eu abrir uma OCIP e administrar o hospital de Tapicirica da Serra. E aí eu falei, governador, não quero. Como não? O que é isso? Você é um cagão, que... Eu falei, eu não quero porque ó, tem 3 raças danadas que é difícil trabalhar com eles. Um está aqui, é médico, né? Dentista e advogado. Né? É difícil. É uma praga, é um congresso. Ainda bem que os jornalistas não estão nesse meio aí. E aí ele falou, sequência é um negócio ligado a coisa de patrão. Eu falei, não, mais ou menos. A coisa foi que. Não quero, aquele jeito dele. Esses caras pagam, matéria paga para falar mal de mim. Né? Eu falei, o governador. Quem paga é a PEOP. Também está lá, mas é a PEOP, né? Bem, se discutiu, você concebeu que você paga. Não quero. Eu falei, eu também não quero. Eu não vou assumir essa encrenca enorme aí, que depois eu tenho dificuldade, nem tenho competência para isso. Né? Mas passaram ali uns 15 dias, e ele me ligou e falou, esses caras têm 20 anos querendo entrar aqui, parece que são sérios. Eu falei, tá bom, eu ia levar picareta para te oferecer para trabalhar, né, governador? Resumindo, hoje nós administramos 8 hospitais, quer dizer, quase 80 unidades de pronto atendimento, mais de 8 amas. Dos 10 melhores hospitais eleitos no Brasil, 7 são em São Paulo, e sempre 3, 4 lugares é o nosso, sempre tem 4 hospitais nossos ganhando nisso tudo aí. E hoje é presidido por uma mulher, pela Maristela Ronda, né? Com braço de ferro. Então, vou pedir ao Hector, nossa assessoria, para agendar com você uma dessas palestras aí, para você vir aqui e falar do que você queira, como falou hoje, dos assuntos. Para mim é uma honra. E vamos trazer, a gente traz no último domingo, traz família do trabalhador. Na segunda, sexta-feira, nós convidamos empresários, sindicalistas, políticos, porque são assuntos diversos que interessam e muito para as pessoas. O Alckmin já veio aqui uma vez fazer essas palestras. E aqui a gente está sempre aberto para a instrução. Agora, dia 5, não sei se nós te mandamos o convite, dia 5 aqui tem um grande evento que não é bem meu, mas vai ser feito aqui. A Academia William Shakespeare resolveu, inventaram de fazer uma homenagem, criar uma medalha para mim em vida. Eu nunca vi homenagear ninguém em vida, né? Mas fizeram. E tem uns 50 homenageados, entre eles aí, da direita, da esquerda, tem Ives Gandra, tem até o vice-prefeito de São Paulo que vai receber medalha aqui. E tem o Geraldo também, que eu não, apesar de estar na agenda, eu não sei se ele vem, porque de uma hora para outra às vezes muda. Mas, encerrando aqui, agradecer mais uma vez aqui a você, Tony, agradecer aqui o deputado Vacareza, que já se colocou à disposição para fazer mais podcast aqui, mas também já estamos convidando para participar desses grandes eventos. E agradecer toda a equipe nossa aí, o Hector, o Ricardo, né, o nosso Google lá, né? Aqui nós temos o nosso Google que sabe tudo, né? É o Google. Esse é o Google, né? E a toda a equipe nossa. Isso aqui, deputado, é um sindicato que tem 22 diretores. Se eu sair daqui e largar o apito na mão de qualquer um, eles tocam como se fosse eu. Muito embora, o único que não faz nada aqui sou eu. Cada um toca um negócio e eu encho o saco deles 24 horas. Eu sou mais inconveniente do que o Serra, né, para ligar para o cara de madrugada, para amanhecer o dia já acordando ele para cobrar as coisas. Então a minha função aqui realmente é cobrar e dar palpite. Eu sou cheio de palpite. 70% eu acerto, 30% eu erro, que é natural, né? Mas agradecer mais uma vez o deputado. Obrigado. Perfeito, perfeito, companheiros. Não temos mais tempo e, é claro, a gente volta numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até lá. Muito bem.